Agora, falando de dinheiro, né? Na realidade, o dinheiro em si é uma bênção você ter dinheiro, que você pode ter conforto, ter saúde, ter alimento, pode ajudar as pessoas, uma série de coisas. O grande problema é o amor ao dinheiro. É isso que a Bíblia fala. Tem gente que tem amor ao dinheiro. Então, em vez de ele ser dono do dinheiro, o dinheiro é dono dele. É. E Aí, aí acaba desvirtuando tudo aquilo que poderia ser feito, né? Ser criado, ser bênção. Acaba se tornando até um tormento para a exatamente. própria pessoa. Porque se ela perde, ela se sente acabada. Sim, ou se perde, ou então fica naquela. Muitas vezes não aproveita o mínimo aquilo que o dinheiro pode lhe dar para poder juntar mais. Acontece isso, né? Eu sei de casos de pessoas que não comiam, né? Ou levavam uma Ah, vida tá. de pouca coisa para não gastar, para poder juntar. No É, final, morre, larga tudo aí, né? é. Tem casos aqui que a gente ouve contar, né? E aí não aproveita, viveu a vida toda, que eu diria poderia ter sido abençoado, né? Mas viveu como escravo do Do dinheiro, dinheiro, por juntar. para juntar, e mal cuidou da família, mal cuidou de si próprio, né? E, e para juntar, e no final, né, não teve vida de modo nenhum, nem vida espiritual, nem uma vida humana. Mas quem mandou na sua vida foi exatamente o Dinheiro. dinheiro. Então, por isso que o homem espiritual ele é equilibrado, ele tem que ser equilibrado. Né? E quem dá esse equilíbrio é exatamente você ser submisso ao Espírito Santo em todos os tempos. Aquilo que o Espírito Santo manda ou orienta você a fazer, e você faz, né? Aquilo se transforma em bênção para a tua vida. Pode não ser hoje, não ser amanhã, mas no futuro vai ser. Então, aparentemente mudando um pouco o, o assunto, mas não é, é sempre vida espiritual, porque esse é o assunto. Né? Eu queria testemunhar aqui com você uma outra coisa. Eu tenho percebido, né, por que as pessoas, né, com a gente convive, elas não conseguem ouvir, simplesmente o fato de ouvir. Porque o ouvir, Adilson, eu acho que o ouvir sempre traz uma dúvida. Você fala uma coisa e de repente você tem uma dúvida, ou você precisa compreender melhor, entender melhor. Eu gosto muito daquele jeito, eu uso esse jeito, né? Que é o seguinte: peraí, eu estou conversando com você, peraí, Adilson, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Então eu repito o que você falou com as minhas palavras para ver se eu entendi. Né? Eu acho que no diálogo de duas pessoas, o inimigo está ali atacando a sua mente, a minha mente, como aqui nós estamos dialogando. Ele ataca a sua mente, a minha mente, para que a gente tropece. Se possível, que entre em discordância, em conflito, contenda. Esse é o objetivo dele. Ele começa com uma. Para um ficar com raiva do outro, você sabe disso, não é isso? Então, se eu imaginar um diálogo de duas pessoas, eu ouço com tanta profundidade que eu quero saber se eu estou entendendo. Então, eu fico parando a pessoa. Acaba sendo chato. Hoje, numa reunião, acho que você estava presente, e eu queria entender do cliente o que, que é, porque a minha ânsia naquela conversa, como consultor, como orientador, é querer entender bem o problema dele. Eu preciso ir fundo no meu diálogo por amor a ele, que tem uma necessidade que Deus me proveu para eventualmente ajudá-lo. Apesar que é uma relação comercial, de trabalho, mas antes de tudo ela é espiritual. É uma pessoa que ela não tá precisando que eu dê o dinheiro para ela está precisando que eu ajude ela numa certa questão
que Deus me deu talento, o dom para aquilo. Você percebeu esse diálogo, né? E aí você fica perguntando, você fica às vezes até constrangido para entender bem o que a pessoa quer. Bom, e aí minha avaliação espiritual ao longo desse tempo vem amadurecendo, fala, é o inimigo, que ele não quer que os outros entendam. E aí eu pensei assim, não adianta eu ficar insistindo, né, numa via que é uma via onde que Solange, estou vendo que você entrou pelo Teams, entra pelo canal YouTube, porque aparece na tela do Adilson aqui. Canal do YouTube? Tá. Ou do Instagram. No Instagram? Tá bom, vamos lá. É que a imagem da sua fica... Vamos lá, tá bom. É a vida. Bom, agora voltamos ao normal aqui para sua imagem sair inteira na tela toda. Enfim, ficou lá o probleminha, paciência. Saiu. Então, voltando, Adilson, desculpa, eu perdi o fio da meada. Você que estava falando? Do ouvir, né? Eu tinha uma época que eu falava para a pessoa que elas tinham que ouvir com o coração. E eu falava isso, mas eu não sabia muito bem. Hoje eu tenho certeza que é o Espírito Santo me falando. A pessoa não está ouvindo com o coração. E eu falava, ó, tem que ouvir com o coração. Aí eu percebi que coração simboliza amor, amor a ágape, e é o Espírito Santo que está habitando meu coração. Portanto, eu tenho que ouvir com o coração. E a Bíblia, ela fala, lá em Mateus, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? É exatamente isso. Se você está participando, esse ouça é ouvir com entendimento, não é ouvir por ouvir, né? Ouvir como você falou, ouvir com o coração. Eu quero entender o que você está falando. E na verdade, o ouvir pelo coração, ele só vem se tem Espírito Santo. Né? Isso aí. Porque quando você imagina um casal, né, de namorados, então começaram a namorar. Então, um tá ouvindo o outro, tá atento, porque eles estão ali namorados. Então, eles estão ouvindo com aquela... Parece que tá entendendo tudo. Só que quando aparecer um problema no meio do caminho, aí que vai ver se estão ouvindo mesmo um ou outro. Né? Porque pode ser um amor homem e mulher. Então tá tudo bem porque eles estão naquela coisa de homem e mulher, carnal, mas não a nível espiritual. E a questão do ouvir, né? De ter paciência para ouvir e querer ouvir, né? Também a Bíblia fala sobre isso. Né? Lá em Provérbios fala, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Olha só. A questão de ouvir é importantíssima. Mas repete o versículo aí. Eu quero. Não. Mas Provérbios 18. Mas repete o que você lembra, palavreando ele. Quem responde antes de ouvir comete insensatez. Olha só. Passa vergonha. Então, olha só que coisa. Responde, né? Quem não ouve o argumento todo para poder responder, né, acaba cometendo insensatez, porque não tem a ideia de tudo o que vai ser falado para poder responder. E a gente, às vezes, não tem paciência. Eu estou fazendo aqui a minha culpa, a minha máxima culpa, e você participou dessa conversa com o cliente, eu estou aqui, eu me vejo... Eu não participei. Não? Eu entrei, mas daí meu nome não estava na listagem. Bom, enfim, eu achei que você estava. Mas tudo bem. Na verdade, é um cliente novo e eu queria entender bem o problema dele e já dar orientação.
E uma pena que você não estava, porque eu estou aqui fazendo uma autorreflexão, né? Para ver se eu não caí nessa cilada de estar respondendo antes de ver todo o problema. Ou era, como eu falei há pouco, uma ansiedade para orientar a pessoa. Sim, Eu preciso refletir um pouquinho com base nesse versículo que você falou aí. Eu não posso responder, porque responder é uma coisa, né? Outra coisa é você indagar o outro para entender o que o outro está precisando. sim. E mesmo assim tinha um pinguinho de ansiedade minha que eu acho que estava equivocado. Mas um outro tema, Adilson, que eu queria